a mais um Link Podcast, conteúdo de feriado, e é claro que o assunto tem que ser reality show, né? A gente vai falar de reality show e hoje a gente vai falar, Mônica, de quem arrasou? Não. De quem ganhou? Não. De quem perdeu? Não. De quem desistiu? As maiores e mais polêmicas desistências dos reality shows a gente vai comentar hoje com você. Então, já comente aqui no nosso chat, já comente também aqui no nosso vídeo sobre qual participante que desistiu do reality show e que você gostaria que tivesse continuado. O maior arregão, segundo ele, que é youtuber, jornalista, apresentador, flamenguista e também adora uma apostinha. Só não cumpre as apostinhas, né? Mas ele adora fazer uma apostinha. Chega pra cá, Cairo Jardim. E aí, Cairinho, bom feriado. E aí, Mônica Fonseca, meus amigos e minhas amigas, feriadão rolando. E é lógico que nós temos aqui um conteúdo de primeira. Quem é o maior arregão ou a maior arregona da história dos reality shows? E olha, Mônica, a lista é extensa, tá? Porque tem muito participante que desistiu porque achou que ia ganhar. Verdade. Mas aí tomou um tombinho aqui, tomou um tombinho ali, pediu pra sair. Né, Deolane? Exemplo, né? Só pra dar um exemplo aqui. Tem participante que tava ali como favorito e pediu pra ir embora. Como foi o caso do Lucas, ex da Jojo Todinho, né? Que tava entre os favoritos da Fazenda junto com a Jaqueline, que acabou sendo campeã. Tem participante que já desistiu e aí é uma coisa maravilhosa. Mais de uma vez dos realities, que é o caso da Gretchen, que conseguiu a proeza de arregar na Fazenda e no Power Couple. Então tem bastante conteúdo para você e é claro, se você gosta de polêmica, fofoca e tudo do mundo dos famosos, seu lugar é aqui no Link Podcast. Não perde tempo, inscreva-se agora, participe das nossas promoções, porque você não pode perder. Quem é para você o maior arregão ou a maior arregona de todos os tempos? No final desse conteúdo eu vou falar o meu palpite, mas a gente tem alguns nomes aqui para lembrar e refrescar a memória desse povo maravilhoso que nos assiste. E a gente vai começar com ele, que é um dos herdeiros de Silvio Santos. Eita! O cara tem aquele nome que faz as anteninhas das pessoas levantarem, assim, opa, como é que é? Esse sobrenome, ele é um Abravanel. É verdade. Esse nome, ele ecoa a riqueza, né? Tiago Abravanel foi um dos participantes que desistiu do Big Brother Brasil. Ele que queria fazer, né? Um BBB paz e amor, não queria que ninguém brigasse lá dentro. E ele desistiu, Cairo, refrescando a memória dos nossos queridos linkados, ele desistiu porque chegou aí uma participante dizendo que ele tava lascado, que a moral dele tava no brejo. Você lembra disso? Eu tô com saudade dela, sabia?
Ah, Eu sério? tô com saudade Liga pra ela. dela, Quer ligar pra cara. ela? Vamos ligar pra ela? Vamos ligar pra ela. Vamos ligar pra ela. Peraí. Eu estou com saudade. Eu acho que ela não vai querer te Vamos atender. ligar. Será que vai? Vamos ligar? Ela brigou com a gente, pô. Ficou chateada com a gente. Será que ela vai atender? Vou ligar mesmo. Liga. Vamos ver se ela atende. Vamos Será ver. que eu tenho o Vamos número fazer as dela pazes ainda? com ela. Eu não tenho. Eu acho que eu tenho o Instagram. Não sei se eu tenho o celular. Ó. Como é que tá o nome dela? Pera aí que eu vou achar aqui. Que, ó, é o seguinte. Vamos fazer as pazes ao vivo. Ou não. Putz, eu não tenho o telefone dela. Só Como é que é o falava nome com ela dela no- mesmo? Não. Larissa. Uma Larissa do quê? Larissa Tomásia. Eu não tenho. Ih, rapaz, será que você foi bloqueada? Eita, será se? Eu conversava com ela pelo Instagram. Também, pelo Instagram, Larissa falava mais com ela. Tomásia. Mas, ó... Ou trocou de telefone também, a gente não tá sabendo. Pode ser. A Larissa, ela quando chegou, e assim, brincadeiras à parte, tá? Porque a Larissa participou da Fazenda no passado. Aí não gostou de alguns comentários que a gente fez, também fez alguns comentários nossos em uns podcasts que a gente ficou sabendo. Mas, cara, eu acho a Larissa engraçada, eu acho ela gente boa até. Ela não sei se ainda tá magoada com a gente, mas eu acho ela gente boa. Agora, a Larissa, quando ela participou do... Eu tenho certeza que no chat, nesse momento, tem gente falando: Deus é mais, Cairo, você tá louco, essa Larissa não sei o que. Mas aí vai pelas torcidas, né? Às vezes tem gente que não torceu pra ela na Fazenda ou no BBB, mas tudo bem. O brabo da Larissa é que ela se apaixonou pelo Sasha ali. Não e aí adi- não aceitou não ter Aí não- rolado. Aí não gostou que a gente comentou, mas ela ficou chateada, fez o negócio do Mas não Davi, foi com a mas gente, enfim. nem foi com a gente que ela... Foi com a gente, Não, foi. nem Foi com a gente. Foi com a Ela gente. tem que ir pra terapia, que os problemas dela não são Não, conosco. não, Larissa é gente boa. Mas deixa eu falar uma coisa, ela não tem nada a ver com isso aqui. E, assim, ela tem a ver com a saída do Thiago Abravanel, isso com certeza, porque vale lembrar, ela esteve no BBB junto com o Gustavo Marcengo, né? Entraram os dois numa espécie de casa de vidro. O Gustavo, que esteve conosco nesse ano de 2025, bateu o recorde do Acerte ou Caia. E a Larissa chegou trazendo várias informações que o povo ficou falando se eram informações, né, verdadeiras ou não. E numa delas ela espalhou a notícia de que o Thiago estava meio que cancelado aqui fora. E de fato, né, a Larissa não estava de toda errada, né? Porque o Thiago não estava cancelado. Mas o povo estava detestando a participação dele porque o Thiago queria apaziguar todas as brigas. Essa foto representa bem, né, a participação dele, que estava lá passando Meditando. mal, todo mundo em cima dele depois que ele recebeu algumas notícias, não aguentou a pressão, bateu, apertou o botão e pediu pra sair, Mônica Fonseca. Fez falta dentro do reality show? Não fez. Não fez, né? Eu acho que ele perdeu e muito. Eu não digo que ele seria aí o grande campeão dessa edição, né? Foi uma edição muito boa, bastante polêmica também essa edição do Thiago Abravanel, mas eu acredito que ele tenha sido o maior prejudicado, porque até quem entrou como pipoca nessa edição colheu bons frutos, até em Sim. outros realities, como propriamente a Larissa, né? Como a Larissa, o Gustavo Sim. Marcengo, que teve aqui, a Laís, né? Então, várias pessoas, eu acho que assim, poucas pessoas dessa edição não fizeram, ficaram no anonimato. E com ele aconteceu o contrário, ele tava super em alta na Globo, só que depois que ele desistiu, deram uma escanteada nele nos programas, porque quando você desiste do programa, você sai até da vinheta, lembra que tiraram Sim. ele até da vinheta? Verdade. Acabou. Eu não acabou. lembro se ele pôde ir na final, agora eu não lembro disso, mas as televisões costumam ficar bem chateadas, né? É porque existe, né, Cairo, todo um cronograma, né, de dias, semanas, dos participantes. Então, assim, existe toda uma estratégia do programa e todo participante é importante. Sim. Até os plantas, até os que são plantas. Por quê? Porque tem rodadas de eliminação, tem rodadas de apontamento, enfim, né, tem toda uma estratégia. Quando o participante, ele abandona tudo, ele arrega. Ele diz, olha, eu não dou conta, eu não consigo responder isso, eu não consigo ser eu mesmo, né? Enfim, ele foi lá, tocou o botão e desistiu. E não fez falta, né? Quem foi Como campeão você dessa falou, edição? Arthur Aguiar. Ah, sim.
Ó, você vê que você falou, né, do pessoal fazer sucesso, até o PA, que era planta lá dentro, né, mas que era um menino ali e tal, ligado ao esporte, bonito, né, que o pessoal falava mais por causa da beleza dele e tudo mais. O PA, depois que saiu, ganhou dinheiro pra caramba, ficou super queridinho ali de várias marcas e tal. Quem mais? Natália, que tomou a baldada da Maria. Então, foi um elenco que parecia, no começo, que não ia render nada, com aquela história do a gente não vai errar. Mas foi um BBB muito legal. Até hoje eu lembro da volta do Arthur de Coelhinho da Páscoa. Aquela volta quase que parou o Brasil. Não sei se você lembra, mas, pô, tinha gente assistindo em tudo quanto é lugar. Tanto quem gostava do Arthur, quanto quem não gostava. Ele voltando de Coelhinho, Pedro Scooby, PA. Foi uma edição legal do BBB, mas o Thiago não fez falta. É um que arregou, mas o povo gostou. Não fez muita... Eu acho que ele se prejudicou muito mais do que saindo do que ficando. Se ele tivesse ficado, acredito que ele teria tido aí um desfecho melhor. Agora, a próxima que desistiu, essa arregou, mas arregou de um jeito diferente. Ela caiu atirando, né? Esquece que a doutora tá estourada. Ela que fez parte aí de um dos elencos, um dos melhores elencos aí dos últimos tempos da Fazenda. Melhores ou piores, depende do seu ponto de vista. Não piores pela falta de conteúdo, pelo mas eu digo pelo nível de porradaria que tinha naquele programa. Cara, quando a Deolane discutiu, eu não conseguia passar o vídeo na televisão, quando eu fazia a Hora da Venenosa, eu não conseguia dar o vídeo completo, que era um saco de pi. Era pi, sua pi, vai pra pi, no pi, sabe? Então, assim, era muito, muito, muito. As discussões eram bem baixas mesmo. E ali, num determinado momento, eu acho que a Deolane percebeu, né, que ela não iria ganhar o programa, que a doutora não estava assim tão estourada quanto ela imaginava. E aí ela pede pra sair, não, na verdade, pediram a saída dela, né? Exato. Deram ali uma notícia de que a mãe dela estaria internada, a advogada na época conseguiu, que inclusive a advogada era a ex-advogada, porque era advogada na época, mas hoje não é mais. A ex-advogada da Deolane era uma ex-BBB, né? Encontrou ali uma brecha no contrato da Record e conseguiu remover a Deolane antes dela ter sido eliminada. Essa participante fez falta? Não, olha, essa daí foi uma das maiores arregadas que eu já vi na história de um reality. Por quê, tá? Vários fatores. Primeiro, a Deolane, ela sempre foi muito, né, nariz em pé, não no sentido de soberba. A Deolane, ela tem uma autoconfiança, né? Ela se acha, é a doutora, que tá estourada, não abaixa a cabeça pra ninguém e tudo mais. Ok. E aí a Deolane entrou na Fazenda muito favorita. Aquela Fazenda, é bom lembrar, foi uma brigaiada do início ao fim, porque logo no começo se separaram dois grupos. O grupo dos xeratobas da Deolane, que era o pessoal que ficava lá em torno dela, babando o ovo dela, e baixava a cabeça pra tudo que a Deolane falava. Tudo que a Deolane dizia, eles diziam amém. Vini, Lucas, Carrossel, Thiago Ramos, enfim, uma galera que ficava lá como amigos da Deolane. E do outro lado, o Chay com a Débora e depois a Babi montaram o grupo B. Então ficou dividido o grupo A e grupo B. O grupo A foi, inclusive, onde teve a revelação da subcelebridade mais famosa do Brasil, Bia Miranda. Né? Que quem não se lembra, a Bia Miranda só ficou famosa porque ela teria ficado com o Adriano Imperador, traindo o Gabriel Rosa, que era o namorado dela na época, que aliás diz que ela traiu ele mais de 10 vezes. E aí depois foi pro Paiol. No Paiol surpreendeu a todos, subindo para a sede. Baronesa até achava que ia subir, mas quem subiu foi a Bia Miranda. E aí a Bia ficou como vice-campeã porque a Deolane desistiu, senão a Deolane seria vice-campeã. Só que o programa foi marcado por muitas brigas, expulsões. Thiago Ramos e Chay foram expulsos. O Vini, que voltava mandando o dedo pros outros. A Ingrid, que jogou bosta de cavalo nas roupas do Vini. Ou seja, foi um pardieiro aquela edição. Muitas ameaças também, né, doutora? Que eu lembro bem dela falar pro Thomas, eu sei onde é que você mora no Tatuapé, a gente vai se trombar por lá, né? E Tatuapé aqui em São Paulo, né, Leque? É só dar um Google aí pra você ver que... Você vai ficar quieto. Tem uns apartamentos lá no Tatuapé que tá vendendo, que é uma beleza. Opa, né?
Não sei. Não sabia, não? Não sei, eu não entendo muito de imóveis. Ainda bem. Tatuapé é um bairro muito bom. Mas também tá uma lavagem boa. Enfim, aí o negócio é o seguinte. A Deolane fazia muito isso e depois a única que, depois da saída da Débora, né, e do Chay, conseguiu bater de frente com ela foi a Bárbara Borges. E teve a famosa roça falsa. Quando teve a roça falsa, foi o ápice do programa, porque a Bárbara ganhou a votação da Deolane, foi pra roça falsa, assistiu tudo de camarote, ficou lá vendo televisão, vendo os momentos da Fazenda, e é impagável a volta da Bárbara e a cara que a Deolane faz no sofá. Eu me lembro como se fosse hoje, quando a Bárbara volta da roça, que a Deolane achou que tinha tirado a sua grande adversária do programa, a Deolane finge costume, ela dá uma olhada, arregala o olho, ela estava deitada no sofá e volta a deitar. Só que ali ela decidiu sair porque ela tinha percebido que teria perdido o programa. Soma-se a isso aquela balbúrdia que teve na frente da Fazenda, libera a Deolane, com direito a muito carro de som, com uma patifaria danada, não sei se o povo recebeu algum cascalho para ir para frente da sede da Fazenda, igual dizem que teve gente recebendo para ir para frente do presídio, né, que a Deolane depois ainda ficou presa no ano passado, e aí a Deolane, né, com aquela desculpinha de farrapada, né, de que arrumaram, coitada da mãe dela, um motivo pra mãe dela lá, né, ser hospitalizada. Graças Adoeceram a Deus. a mãe, né? Que horror. Graças a Deus a mãe dela tá bem, tá? Que aí não tem nada a ver. Mas, assim, Saúde da forma em com primeiro que lugar. foi vendida, a véia tava leito de morte, né? Colocaram como se ela tiver, mas foi tipo assim, uma estratégia ali da doutora Adélia, né, que é advogada, era advogada da Deolane, não sei se é até hoje, mas doutora Adélia, junto com as irmãs da Deolane, que também são advogadas, pra tirar ela do que elas já sabiam que seria um tombo. Porque se perdeu a roça falsa, jamais ganharia o programa. Uma das maiores arregadas da história do reality. Tanto que depois saiu e ficou botando a culpa na Record, no Carelli, na edição, em Deus e o Mundo, menos na participação dela, que era, de certa forma, muito agressiva. Agora, próxima participante que desistiu, e essa, Cairo, eu acho que foi a única desistência em todos os realities, em todas as histórias do reality, né, na história dos reality shows no Brasil, que eu considerei real, que eu considerei justa e que eu acho que naquilo ali realmente ela não tinha mais como continuar dentro do jogo, que foi a influenciadora digital Vanessa Lopes. Sim. Que teve, né, um surto dentro do reality show. Ela começou a desassociar o que era real do que era imaginário, né, das suposições dela. Enfim, ela começou a questionar tudo, até, né, as imagens da decoração, da parede, os olhos, os personagens, as pessoas, o enredo. Sim. E aquilo que parecia no início engraçado, nossa, olha, ela tá doidinha, né? Ela tá... Realmente ela entrou em parafuso ali e levou um tempo até ela se reencontrar, até ela voltar. E o que mais preocupou na época foi que os pais diziam que ela era assim. É, né? Verdade. E aí esse foi o grande kkk da época, né? De dizer, não, gente, a Vanessa, ela é assim mesmo, né? Não se preocupem e tal. Então, diferente da família da Deolane, que não tinha... aparentemente, não tinha nada grave acontecendo, mas que conseguiram uma medida para tirar a Deolane, faltou um pouco aí do senso dos pais, porque eu entendi que a própria Vanessa foi por uma avaliação psicológica dentro do programa e foi retirada do programa porque, né, foi constatado ali pela profissional que ela não tinha mais condições de continuar. E foi assustador assistir, né? Foi assustador assistir, e você matou a pau, porque no começo parecia engraçado, né? A gente deu risada, algumas coisas, e aí depois ela começou depois começou a ficar todo mundo preocupado. O Brasil inteiro via que essa garota não estava bem, né? Espero que hoje a Vanessa esteja bem, parece estar bem. Óbvio, tá? Que até muita gente duvida, né? Até hoje, infelizmente, o pessoal duvida de crise de ansiedade, crise de pânico, Nossa. De doenças, né, psicológicas, vamos dizer assim. Não sei se esse é o termo correto, mas, cara, não é brincadeira.
tá? Depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. E eu não sei como é que os profissionais de saúde chamam, né, o caso da Vanessa, mas eu que sou leigo, muita gente que é leigo, olhava pra televisão e se assustava. Ela falava que os outros participantes eram atores. Ela falou que a Ludmilla fez aquela música que falava do Carnaval de Recife, que, se eu não me engano, a Ludmilla fez pra Bruna, né? Acho que é Maldivas, talvez. Enfim, uma das músicas da Ludmilla, a Vanessa Lopes cismou que era pra ela. Ela falou, né? Tinha um trecho da música, né? Que falava do Carnaval de... maliciosa. Toda maliciosa, gostosa. Malandra, enfim. Vem ser meu carnaval no Recife. É uma coisa assim, né? E como ela é do Recife, né? Ela achou que era um sinal pra ela, sabe? E fora os outros participantes que ela... já descobri tudo, gente. Vocês são todos atores. Me lembrou muito na época do show do Truman, né? Do Jim Carrey, que tem aquele filme famoso, que ele vive numa bolha que todos os participantes são contratados pra fazer um reality que só ele não sabia. E a Vanessa entrou nesse mesmo parafuso do show de Truman. Ela achou que todo mundo tava lá ensaiado para fazer um reality para ela, né? Então, assim, não é brincadeira. Os pais realmente, na época, acho que vacilaram de meio que dar uma passada de pano, falar que ela era assim mesmo. Talvez para não tirar ela de dentro do reality, né? Eles eram resistentes até isso. Queriam que ela aproveitasse, eu acho, o reality show e não perceberam a gravidade do que estava acontecendo. E a gente não pode deixar de falar, Cairo, que essa foi uma edição que aconteceu ainda ali no meio da pandemia. Foi o BBB 22? Não, 23? Não, esse foi o do Davi já. A Vanessa foi o 24. Foi o 24. 23 foi da Amanda. É verdade. Tá, não, mas Nossa, a Vanessa foi do BBB do Davi, né? A leitura que eu ia fazer é o seguinte, foi o BBB 24, tá. Mas é que ela vem... Gente. Eu ia fazer só a leitura, tipo, de que ela vem de uma geração de internet que ficou por muitos anos ali... você não tem um social normal. Sim. Assim, vou tentar exemplificar o que eu tô pensando, tá? Por exemplo, as crianças que cresceram na pandemia, elas tiveram alguns comportamentos diferenciados do que a gente teve na infância. Claro. Então, aquela coisa, às vezes, de compartilhar brinquedo, compartilhar... Não teve. Verdade. A mesma coisa os adolescentes, né? Nessa época, não era... as resenhas, as saídas, tudo tinha muita restrição, enfim. E a Vanessa Lopes, ela vem do digital, então ela vem já assim que numa série de produção de conteúdo, onde para ela eu acho que foi muito, né, muito novo ela estar num programa onde é um super conteúdo que ela não controla. Uma coisa é você criar o conteúdo no seu celular, outra coisa é você fazer parte de um conteúdo ali de emissora. Então, acho que tudo, sabe, casou uma coisa com a outra, assim, e ela não levou bem. E, assim, acredito que hoje ela esteja, né, muito bem, mas ela levou um tempo até ela voltar para a realidade. Porque ela estava, eu acho que com uma mania de perseguição. Onde todos ali eram atores menos ela, onde tudo era voltado ali para ela, onde, sabe, era uma coisa, parecia que estava tudo contra ela. Então... É muito angustiante, inclusive, a pessoa estar nessa sensação de estar em alerta a todo tempo, como se estivesse numa sensação de perigo, né? E que isso é uma das causas da ansiedade, inclusive. Acho que ela, você falou bem, né, no começo, acho que ela é o melhor case, assim, né, de desistência, no sentido de que ela precisava sair, né? Não dava para ela ficar lá mais tempo no programa. Agora, sabe uma coisa que eu lembrei? Só voltando rapidinho da Deolane. Sim. Quando a Deolane desistiu da Fazenda, a desistência dela... tinha tanta gente puxa-saco da Deolane dentro daquele programa que ela saiu e a Pétala pediu para sair logo depois. E foi uma coisa que eu lembrei aqui rapidamente, né, que a gente falou da Deolane agora há pouco. Estamos aqui listando, para você que está chegando agora nesse feriadão, tá? Estamos aqui com conteúdo especial para você no Link Podcast. Inscreva-se no nosso canal, o canal das celebridades, muita fofoca, muito reality show. E trouxemos aqui o nosso, vamos dizer assim, o nosso ranking de desistências mais polêmicas dos reality shows. E aí você pode colocar também, porque a gente quer muito saber a sua opinião,
pra você, qual foi o maior arregão da história dos realities? Alguém que arrega 2 vezes, como a Gretchen? Alguém que arregou igual a Deolane quando viu que ia perder e inventou uma história furada aqui fora pra tirarem ela? Alguém que arrega por não contribuir nada, como era o caso do Thiago Abravanel? Pra você, quem é o maior arregão ou arregona da história dos realities? Responde aí pra gente, se inscreva e deixa o like. Próxima pessoa que desistiu do BBB. Agora a gente vai falar do Lucas Penteado. Eu acho que o Lucas ele saiu no momento certo. Nossa, esse Eu não aí sei é se ele polêmico, saiu tá? ou se saíram com ele. Esse aí foi polêmico. O que você lembra da participação do Lucas Penteado? Lembrando que teve, né, aquele trelelezinho com a Kerline, Teve. com a Ker. Então, O que você lembra da participação do Lucas e da desistência dele? Então, né, o Lucas, ele é um caso à parte, porque o Lucas, ele conseguiu, na mesma edição, ser uma espécie de mocinho e de vilão. Uhum. Porque o Lucas, ele também me parecia ali, não tá... Tô falando a minha visão de telespectador, tá, gente? Mas ele não parecia estar no seu juízo normal em alguns momentos. Exemplo, ele começou o programa, parece que ele se apaixonou, não sei se vocês lembram, mas ele se apaixonou completamente pela Kerline. E ele Queria entrou porque numa queria, paranoia né? de que queria, porque queria ficar com a Kerline. Tinham até algumas conversas muito legais e tudo mais. Só que aí, à medida que a Kerline meio que dava um toco nele, vamos dizer assim, ele foi começando a entrar numa paranoia que ele chegou a comparar a Kerline com Stalin. Um ditador fascista que causou mortes mundo afora. Não sei se vocês lembram disso, mas na área externa... Ele, em algum momento, comparou a Kerline com um ditador sanguinário. E entre outras coisas, porque ele ficava no pé da Kerline, que era uma coisa até angustiante de se assistir. Eu não gostava de ver de jeito nenhum. E aí, de acordo com outras coisas que o Lucas foi fazendo, a galera meio que isolou ele. E a Carol Conká, Nego Di, etc., perderam a linha completamente. Porque vendo as atitudes do Lucas, ok até isolá-lo, mas aí começou a bater no menino no sentido de tipo, não vai comer na mesma mesa que eu, como a Carol Conká falava, não vai sentar na mesa com a gente, foi completamente excluído. Teve também o beijo gay dele com o Gil do Vigor, que foi o primeiro beijo gay na história dos realities, que até hoje muita gente fala, né, alguns que foi lindo de se assistir e acompanhar, mas outros também questionam a veracidade, porque dizem que, né, pode ter tido ali um certo interesse em querer aparecer, mas enfim, aí eu não tô nem julgando, porque eu não sei, mas eu digo o que o povo fala. Agora, foi algo assim, né, que uma trajetória de altos e baixos, mas muito, muito polêmica. Teve a questão do Projota, que ele era super fã do Projota, e o Projota cagou completamente pra ele. Aliás, o Projota se queimou não só com o Lucas Penteado, né? Ali ele enterrou um pouco a carreira dele. Foi, tanto que o Projota sumiu depois desse... Depois desse... Eu não consigo, até hoje. Eu ouço, eu não queria. Qual foi o momento que virou a chave? Pra mim foi no Estrogonofe. Qual? Quando ele disse que não gostava de estrogonofe. Ah, o Projota. Juro por Deus, porque pra mim o estrogonofe, ele é uma comida meio que afetiva. Sim. Do tipo assim, quando eu quero me fazer um carinho, eu vou lá e faço um estrogonofe. Tinha lasanha também, tinha um monte de coisa que tipo ele assim, não comia. comida que pra todo moleque de vila que se preze, é uma comida, tipo, é o nosso caviar, cara. É, sei lá, sabe? Ele sei era lá. um moleque de vila gourmet. Vamos dizer Não, assim, não é do moleque de vila, parecer, não, né? Não. Então, a questão do projeto foi isso, porque a postura dele não condizia com as músicas que ele cantava e com as letras que ele escrevia. E aí ele acabou decepcionando muita gente. Teve 2 pessoas que até hoje eu não consigo ouvir música direito, você acredita? Thiaguinho. O Projota e o Belo. Thiaguinho não, nada a ver. O Belo. Ah, eu amo o Belo. Eu coloco o Belo pra assistir em casa. Porque eu ouço o Belo, eu lembro da Graciane, aí Ué, eu já o que troco. tem? Não sei, mas eu não Deixa consigo ter mais o mesmo carinho. recomeçar.
Antes eu sempre gostei de pagode, né? Sempre gostei de samba e tudo mais. Sempre gostei do Soweto, do Belo, etc. Agora, esse final de semana, eu botei na televisão lá e tava lá o show do Belo na FM O Dia lá no Rio. Aí eu, mas não é o mesmo ranço que o Projota, porque o Projota até hoje, eu era fãzaço do Projota, até hoje toca Moleque de Vila na rádio, eu troco. Fala, não é. Mas enfim, o tema é o Lucas Penteado. O Lucas acabou desistindo, então assim, ele saiu de vilão, mocinho, muita gente ficou com pena, porque também trataram ele de uma forma muito feia lá dentro. Ele teve os vacilos dele, mas talvez não justificasse a forma com a qual o pessoal tratou. Então, assim, foi uma desistência e uma participação, sem sombra de dúvidas, muito polêmica. Agora a gente vai falar de outro participante que também desistiu do reality show, porém, este estava com a faca e o queijo na mão, pelo menos na minha visão. É um cara que estava a caminho de ser campeão, só que não aguentou a pressão do jogo, né? Acabou explodindo antes da hora e desistiu. E eu acho que todo campeão de reality show tem esse momento, um momento de grande tensão, um momento que realmente é hora de, né, tentar pensar com a cabeça o mais fria possível, mais no jogo possível, no que o público tá achando. E foi um momento crítico para ele, só que ele não aguentou, saturou. A gente tá falando dele, ex-marido da JoJo, que desistiu da Fazenda. Bom, a Raquel Sherazade foi expulsa por agressão. Que loucura, né? A gente jamais imaginaria que... são coisas que só a Fazenda pode proporcionar pra gente, né? Uma jornalista de bancada, de jornal, né? A nível nacional. Opinativa. Ela que sempre, né? Teve o dom da palavra, sempre se comunicou muito bem. Ia muito bem nos embates. Era a grande favorita. Acabou se tornando, né? A grande favorita da edição. Perdeu também aquilo que eu falei, aquele momento de estresse puro, né? Acabou empurrando com a mão a Jenny, bateu ali no rosto dela e acabou sendo expulsa. E aí ficou, o grupo da Raquel ficou desolado, né? Ficou triste, chorando muito. André Gonçalves, lembra? Com cobertor do lado de fora. Lucas. Eles ficaram muito mal, assim. E a Kali, que era fazer um jogo meio que duplo, mas essas cenas são clássicas, né? Eles ali olhando para o nada, na sem acreditar. Da não, fazenda. Parecia, o clima era de velório. Parecia que a Raquel Sherazade tinha sido assassinada dentro da fazenda. Verdade. Que eles estavam assim, eu tô sem acreditar, eu não acredito que ela não tá aqui. Eu não acredito, parece mentira, me belisca, porque eu acho que isso é um pesadelo, sendo que assim, é um jogo, né, gente? Tá todo mundo bem, tava todo mundo ótimo de saúde, inclusive a Jenny, que foi agredida, né? Também estava bem. Porém, caiu aí um certo... Sobrou a vaga de favorito, porque era da Raquel Sherazade. Então abriu a vaga de favorito, de favoritismo, e aí o público naturalmente estava torcendo para o grupo da Raquel. O que você achou e o que você lembra aí da desistência de Lucas Souza, ex-Jojo Todinho? O Lucas, que, né, também vem aqui no Link Podcast diversas vezes, e numa das conversas a gente conversou sobre isso, mas eu acho que até hoje, tá? Depois, quando ele estiver aqui novamente, vou perguntar pra ele. Mas eu acho que ele se arrepende de ter desistido. Ele já chegou a falar alguma coisa pra gente assim, só que eu não lembro exatamente. Só que é o seguinte, sem dúvida nenhuma, tá? Após a saída da Raquel, o Lucas e a Jaque eram os favoritos da Fazenda. Não era uma certeza que o Lucas venceria, porque tinha uma torcida, e assim, até hoje, né, muita gente coloca a Jaque como carta fora do baralho e que o Lucas seria o campeão da Fazenda. Não é bem assim. Por que eu tô falando isso? Porque na época, né, eu fazia muitas enquetes, como eu faço até hoje, via muitas enquetes e tava alternando muito. A torcida da Raquel migrou uma parte pro Lucas, outra pra Jaque, a Jaque tinha a torcida própria dela, o Lucas também. E aí ficava, às vezes era o Lucas, às vezes era a Jaque. Mas ele tinha realmente uma enorme chance de ganhar a Fazenda. Ele tinha, de fato, tá? Se não ganhasse, ficava em segundo, com certeza. Mas eu acho que ele tinha tudo até pra ganhar. Porém, tá? Porém, o Lucas acabou desistindo do reality. Ele era um dos personagens principais, que no começo do programa sofreu ali, né, muitos ataques da Cariúcha, que ele e a Cariúcha tinham a mesma assessoria, né? Aliás, tem várias fofoquinhas aqui de fora que eu não sei se pode falar. Não pode. Não pode, não. Né? Uma fofoquinha.
Mas tudo bem, não vou Não falar pode, não. Tem várias fofoquinhas, mas os dois eram da mesma assessoria, só que chegou lá dentro, os dois tiveram vários embates. Os crias também, né? O grupo dos crias, do Laranjinha, do Tonzão, etc., tiveram vários embates com o próprio Lucas. E o César Black, que tirou o Lucas do prumo quando questionou o fato dele levar a foto da ex, Jojo. Porque, segundo o Black, era um VT do Lucas. Tipo, quero trazer a torcida da Jojo pra mim, vou levar a foto dela. E ele ficava sempre olhando a foto da Jojo. Ninguém, né, lá dentro, pelo menos do elenco, a não ser a galera que era amiga do Lucas, acreditava nesse amor dele pela Jojo. Achava que era uma coisa meio que de interesse. Dele ter levado... Será? Não, tô falando lá, o César Black jurava sim. isso. Eu O me César lembro. Black jurava. Ele implicava, inclusive, muito com o Lucas, Várias vezes. Aquela cena que o Lucas parte pra cima do Black, a Jaqueline tem que jogar o Lucas no chão e fica montado em cima dele, igual uma luta de jiu-jitsu na cozinha. Velho, o próprio Lucas fala que foi uma das cenas terríveis, né? Que ele teve que passar lá, o Black também, enfim. Já conversei com os dois sobre isso, né? Tanto com o Lucas quanto com o Black. Mas foi uma desistência muito sentida por parte dos fãs que gostavam dele naquela edição, né? E, obviamente, acabou deixando o prêmio mais fácil pra Jaque. Bom, eu acho que ele estava, assim, a caminho do favoritismo. Não sei se a Jaque ia levar esse prêmio dele, não. Até porque a Jaque, o engajamento dela foi muito... Ela tem que, assim, eu acho que o destino foi muito o universo, o destino, Deus, presentearam a Jaque com essa edição da Fazenda. Porque a Jaque no BBB, ela não brilhou nada. E aí ela vai pra Fazenda, se torna uma das participantes protagonistas da edição, a favorita expulsa o outro, que na minha visão, eu respeito a tua opinião, mas na minha visão, assim, o Lucas, eu acho que ele tava com favoritismo maior do que o da Jaque, e aí só cai pra ela, do tipo assim, não vamos dar pra essa galera, dentre todos esses, melhor ficar com a Jaque. Foi pelo menos a leitura que eu fiz na época. É que eu lembro bem o que aconteceu. Quando a Raquel sai, o Lucas lidera todas as enquetes de favoritismo. Só que logo que os dias foram passando, algumas atitudes dele e também algumas atitudes da Jenny contra a Jaque, que ela questiona a Jaque ser mãe, questiona a Jaque ser uma boa mãe, o que deu uma briga gigantesca. E o Lucas começou a ser criticado por uma parte do público porque acharam que ele estava se achando demais, já o campeão. E aí eu me lembro como se fosse hoje, até porque meu canal era quase que a base da torcida do Pôr do Sol. Não só o meu canal, mas no YouTube eu era um dos poucos canais que era, vamos dizer assim, mais favoráveis ao Pôr do Sol, então eram as enquetes que mais acertavam. E eu lembro que na semana que o Lucas saiu, a Jaque tinha acabado de começar a passar ele nas enquetes. Eu sou, tipo, acho que o único comentarista que acho que a Jaque ganharia mesmo se o Lucas estivesse lá. Porém, óbvio que a gente só ia saber se o Lucas tivesse continuado, mas acho que ninguém acha isso, só eu. Só que eu falo isso baseado em números mesmo, porque eu ficava lá em cima dos números, dos enquetes, favoritismo, e o Lucas estava sendo criticado por uma parte da galera de algumas coisinhas que o povo achou que ele estava se achando muito, e a Jaque tinha crescido com alguns embates que ela teve com a Jenny. Mas isso a gente nunca vai saber, porque o se não existe, a Jaque acabou ganhando. Agora vamos falar da mais arregona de todos os tempos, porque não bastasse ela desistir de ela desistiu de 2 reality shows. Vamos falar dela, Cairo Jardim, a gente vai falar da Gretchen! E aí? Separamos o melhor para o final porque, assim, é uma unanimidade. Dona Gretchen desistiu da Fazenda quando viu que não ia ganhar e desistiu do Power Couple pelo mesmo motivo. Ela bota a culpa no Esdras, ela bota a culpa no psicológico dela, mas no fundo, se os casais que andam do lado dela tivessem voltando da DR e os casais do outro lado tivessem saído, eu tenho certeza que a Gretchen não tinha desistido. Ela arregou, apesar dela não gostar desse termo, pelo fato de que iria perder o programa. Arregona sim, Gretchen. E diferente dos outros participantes, eu acho que você faz muita falta, assim, dentro do reality show, também acho que faz falta. Acho que você é uma arregona? Acho. Porém, acho que você também faz falta, porque você entrega pra gente o molho do reality show, que não é aquela agressividade, que não é, humilhar.
parentes, enfim, de alguém, e sim aí pra pessoa mesmo. E aí tudo bem, pode tretar com a pessoa, pode falar, pode dizer que o meu público, o meu Brasil, a minha carreira, a minha história, o meu bumbum, o meu botox, o meu cabelo, que a gente gosta, pelo menos gostava, né, de ver você em reality. Só que tá difícil, né, Gretchen? Agora, né, você ser chamado pra um próximo, acho que vai ser muito difícil, porque desistir de 2 é complicado. Quase ninguém torcia pra ela, mas era engraçado Mas assistir. ela faz falta. Exato. A soberba dela dentro do programa é de tipo, meu público vai tirar, não sei o quê, é gostoso de ver, porém quase ninguém torcia pra ela. Vamos dar-lhe? Vamos dar-lhe pra não tomar-lhe! E esse feriado a gente deseja que você, aí junto com a sua família, descanse, se divirta, seja muito feliz. Deixe o seu like, você que ainda não é inscrito, inscreva-se, porque aqui no Link Podcast sempre tem muita fofoca, muita opinião e, claro, muita diversão também, né? Então, se você não é inscrito, inscreva-se, aproveite, deixe o seu like e em breve nós estaremos de volta com mais novidades de famosos e Power Couple aqui. Abre pra geral. No meu, no seu, no nosso Link Podcast. Tchau!